disciplina de língua portuguesa. Hoje o nosso conteúdo é sobre histórias em verso e histórias em prosa. Bom, o capítulo 1 ele vai tratar da leitura de narrativas curtas que estão em prosa e em verso. O capítulo 1 ele está entre as páginas 4 e páginas 9. Então também vai tratar do uso dos sinais de pontuação como o travessão e a vírgula, e também o emprego e a função dos adjetivos quando acompanham os substantivos. Vamos lá? Bom, você sabia que as fábulas elas surgiram no Oriente Médio há muito tempo atrás e elas eram transmitidas oralmente de pessoa por pessoa e de geração por geração. Isso acontecia em locais públicos como praças, festas populares, salões de bailes, e assim as fábulas eram transmitidas, eram contadas, não havia nenhum registro escrito naquele momento, elas eram apenas contadas do boca a boca, digamos assim. O primeiro fabulista de que se tem relato é Êxopo. Ele era um escravizado grego e ele viveu mais ou menos por volta do século 6 antes de Cristo. As fábulas que Êxopo escrevia tinham como personagens animais, mas esses animais tinham características humanas, assim como continua até hoje. Outro grande fabulista que a gente pode falar é o francês Jean de La Fontaine. Ele recriava as fábulas escritas por Êxopo com a intenção de educar as pessoas da época. Então, foi assim que a moral das fábulas foi surgindo. No Brasil, nós temos um fabulista bem famoso, que eu acredito que todos vocês conheçam, que é o José Bento Monteiro Lobato, mais como Monteiro Lobato e autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. As características de uma fábula. Uma fábula é uma história curta, onde os personagens geralmente são animais, plantas ou objetos que têm comportamentos humanos. Então, ali do lado, nós podemos ver o Visconde de Sabugosa e a Cuca. Eles são personagens com essas características, né? As características bem marcantes de uma fábula. O Visconde de Sabugosa nada mais é do que um sabugo de milho, que, na verdade, na fábula é uma pessoa. E a Cuca é um jacaré que fala, que anda, que se veste e usa perucas, né? Então, todos esses personagens, eles têm características humanas, mesmo que eles não sejam. E uma fábula também, principalmente assim, uma característica bem marcante, ela apresenta um conselho, uma moral no final dela. Então, ali na página 5, lá do livro didático de vocês, tem no exercício 2 uma lista de algumas fábulas e algumas outras histórias que não são fábulas. Vamos fazer comigo esse exercício? Então, olha lá. No primeiro quadrinho, no quadrinho rosa, nós temos títulos como Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Cinderela, Branca de Neve, O Patinho Feio e O Príncipe e o Sapo. No segundo quadrinho, né, no azul, nós temos alguns títulos como A Cigarra e a Formiga, O Lobo e o Cordeiro, O Gato e o Galo, O Leão e o Rato, A Raposa e as Uvas, O Corvo e a Cegonha. Então, desses dois quadros, nós podemos perceber que alguns são fábulas, né? Um quadrinho é só de fábulas e o outro quadrinho é de outros títulos. Então, nós sabemos que a Chapeuzinho Vermelho, ela é uma personagem humana que tem características humanas. Por mais que em algumas histórias venha um lobo, né, que tenta atacar a vovozinha, como uma, né, característica de uma pessoa, assim, digamos, ela não é uma fábula. Então a gente já pode desconsiderar a história da Chapeuzinho Vermelho, né? E já percebemos que esse quadro rosa, ele não tem nenhuma fábula, ele tem outros títulos. Então as fábulas são A Cigarra e a Formiga, O Lobo e o Cordeiro e todas as outras que estão no quadro azul. Lá na página 6, no exercício 1, nós temos duas fábulas, tá? Eu vou ler a primeira para vocês e depois vou ler a segunda. Quero que vocês prestem bastante atenção na forma como essas duas fábulas são escritas. Então, A Galinha dos Ovos de Ouro, o texto 1. Um homem tinha uma galinha que punha ovos de ouro. Achando que por dentro ela era só ouro, matou-a, mas não encontrou nada de diferente das outras galinhas. Assim, em vez de descobrir o enorme tesouro que esperava,
perdeu até o pequeno lucro que ela lhe dava. Cuidado com a ambição. Contenta-te com o que já tens. Então, essa fábula foi escrita por Êxopo, tá? E está no livro Fábulas de Êxopo. O segundo texto também é a galinha dos ovos de ouro. Havia um homem que tinha uma galinha, que punha ovos de ouro. Por avidez e burrice pensou, se a galinha abrisse, encontraria um tesouro. Ah, cobiça desastrada! Morta e aberta, a galinha viu que lá dentro não tinha nada. Por excesso de ambição, podes perder teu quinhão. Essa é uma fábula de La Fontaine, lembra que nós já falamos dele um pouquinho lá atrás? Então, nós temos duas fábulas, o texto 1 e o texto 2. Ambos são a mesma história, porém, eles têm algumas semelhanças e algumas diferenças, certo? Então, as semelhanças, o título, o enredo, os personagens e as diferenças. Nós podemos ver que o texto 1 ele está escrito em formato de prosa. Já o texto 2 ele está escrito no formato de versos. Isso dá para a gente perceber até na forma como ele é escrito. O texto 1 ele é um texto, né, com um parágrafo só, e o texto 2 ele tem uma escrita parecida com a de um poema, ok? Qual é a finalidade de uma fábula? Para que uma fábula serve? Por que nós utilizamos uma fábula? Lembram lá do La Fontaine que ele recriava as fábulas de Êxopo para educar as pessoas? Então, a fábula ela tem a finalidade de transmitir valores e ensinamentos. E por esse motivo ela sempre apresenta uma moral no final da história. Lá nas páginas 13 e 14, nós temos o exercício 9, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nós vamos focar principalmente na letra C desse exercício, tá? Então, lá no exercício 9, ele pede para reler o ensinamento presente no final do texto e então conversar com os colegas sobre as questões propostas. Então, lá diz assim: há muitos que, tendo o bastante, querem enriquecer num instante. Há muitos que perdem o que têm sem saber o quanto viviam bem. Então, ali na letra C, ela pede para a gente relembrar de alguns ditados populares, de alguns provérbios que nós falamos. E ela pede para a gente fazer a relação desse ensinamento com um provérbio que a gente já conhece. Então, lá na letra C diz assim: a mensagem no final da fábula reproduz geralmente um provérbio ou dito popular. Dos provérbios a seguir, qual poderia servir de moral para a fábula que você leu? Então, lá, a união faz a força. Será que é isso mesmo que quer dizer? É uma fábula onde todos estão juntos e em conjunto eles conseguem alcançar algo? Não. As aparências enganam? Também não, porque é uma fábula onde não fala sobre aparências. Quem tem tudo, quer tudo, perde? Então, será? Vejam lá. Há muitos que tendo bastante, quer dizer, eles já têm muito. Querem enriquecer num instante. Então, eles já têm muito e eles querem muito ainda. Eles querem mais do que eles têm. Então, nós podemos considerar que o ensinamento que faz relação com o provérbio seria: quem tudo quer, tudo perde. Vamos lá para o próximo. Qual é o sinal de pontuação que indica a fala dos personagens? Então, lá eu tirei um trecho do texto que está lá na página 10 e 11, tá? Esse aqui está na página 10. Eu tirei um pedacinho que tem algumas falas. Então, lá, com tom de surpresa. É um ovo de ouro, um ovo de ouro. Antes da fala, tem um sinal de pontuação. Qual é esse sinal de pontuação? Bom, nós já conhecemos esse sinal e é o travessão, certo? Travessão é aquele risquinho que está antes da fala. É como se ele fosse um hífen. Porém, é ele que indica uma fala. Quando eu quero escrever a fala de um personagem, eu sempre uso o travessão. Lá na página 16, no exercício 16, ele fala um pouquinho mais sobre outro sinal de pontuação, que é a vírgula. Então, lá diz assim: releia esse trecho do texto A Galinha dos Ovos de Ouro. Vá até a cidade vender este ovo. Com o dinheiro que receber, compre carne, pão, vinho, azeite,
peixe, queijos e frutas. Então vejam só, ali eu posso perceber a vírgula entre essas palavras. Mas por que eu preciso colocar a vírgula? Sem a vírgula, eu leria da seguinte forma: compre carne, pão, vinho, peixe, azeite, queijo e frutas. Então eu não teria aquele intervalo para respirar e também não teria enumerado, como se fosse uma lista de coisas que ele precisa comprar. Então eu uso a vírgula nesse caso para enumerar os itens e para separar eles um por um. Lá no exercício 17, também da página 16, tem outros dois trechos do texto que também estão falando sobre as vírgulas. Vamos nos atentar a isso? Havia barracas de comidas, roupas, panelas. E um pouco mais adiante, vendiam-se animais: vacas, porcos, ovelhas, perus. Em pouco tempo, o camponês e sua família tinham casas, terras, dinheiro, criados e joias. Então, a vírgula, nesse caso, ela está ali para separar os itens em uma enumeração, em uma lista. Lá também no livro de vocês, traz um recadinho bem importante sobre a vírgula. Entre os usos da vírgula está a separação de elementos em uma enumeração. Então, nesses casos, a vírgula está servindo para enumerar, mas ela não é, a gente não usa a vírgula apenas para isso. Adjetivos. Será que você sabe o que são adjetivos? Então, os adjetivos são palavras que atribuem características a um substantivo. Por exemplo, quando eu digo, a Maria é bonita. Maria é o substantivo, é a pessoa. E bonita é o adjetivo da Maria. Então, bonita está acompanhando o substantivo, que é Maria. Lá no exercício 1 da página 17, nós temos algumas frases. E nessas frases tem o substantivo e o adjetivo. Então, nós vamos circular o adjetivo de cada frase. Letra A. Era uma vez um camponês muito pobre. Então, o camponês, ele era pobre. O adjetivo, nesse caso, pobre. Letra B. Que bela galinha. Então, a galinha era bela. Então, o adjetivo de galinha é bela. Letra C. Papai, você me compra um vestido florido bem bonito? Então, a característica do vestido, que é o substantivo, é ele ser florido. Ali, nesse caso, eu tenho dois adjetivos, porque eu também posso considerar ele bonito. Letra D. Todo contente, o camponês atrelou a carroça ao seu cavalo Magricela e foi para a cidade. Então, o cavalo era Magricela. Letra E. Se a galinha botar mais um ovo de ouro, vamos guardar. Assim, quando tivermos vários, poderemos construir uma casa nova. Então, a casa é o substantivo nesse caso, porque ele está em negrito. Qual é a característica da casa? Ela é nova. Então, nesse caso, o adjetivo é nova. Letra F. Mas o marido, que era cabeçudo e ambicioso, matou a galinha. Nesse caso, o adjetivo cabeçudo está se referindo a teimoso, tá? Porque nós temos um contexto da frase. Alguns adjetivos, fora de frases, eles podem ter outro contexto. E nessa frase nós temos dois adjetivos, que seria cabeçudo e ambicioso. Lá na página 17, no exercício 3, também nós temos a classificação de alguns adjetivos. Então, complete o quadro com as expressões da atividade 2, de acordo com o que elas indicam. Então, lá, nós vamos completar usando a atividade 2. Qualidade ou defeito, modo de ser, estado ou aparência ou estado. Nesse caso, nós vamos colocar os adjetivos que se enquadram em cada opção. Qualidade ou defeito, era o marido ser cabeçudo e ambicioso. Modo de ser, o camponês que era pobre. Estado ou aparência, então, aparência do cavalo magricelo e da galinha bela. E estado, é a casa nova, porque a casa, ela está nova. O estado dela é estar nova, mas ela pode ficar velha com o tempo. Vejam lá uma citação sobre adjetivos bem legal e bem importante para a gente guardar. As palavras que atribuem características aos substantivos são chamadas de adjetivos. Os adjetivos podem indicar estado, qualidade ou defeito, ou modo de ser do substantivo. Então, os adjetivos, eles sempre acompanham um substantivo. Eles são a característica daquele ser, coisa, pessoa, daquela palavra que ele está acompanhando. Agora, eu deixo para vocês uma atividade.
Essa atividade vai estar disponível em PDF na descrição do vídeo, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Você vai transformar uma fábula que está em versos em uma fábula em prosa. Você não pode esquecer de colocar parágrafo, título, travessão se quiser indicar uma fala e vírgula se for enumerar algum item. Para isso, você precisa seguir algumas orientações. Leia a fábula O Leão e o Rato, que estará na descrição do vídeo, e também no arquivo em PDF. Organize as informações do texto em início, desenvolvimento e fim. Toda história precisa de um começo, de um meio e de um fim. Escreva a sua versão numa folha de papel ou num caderno e guarde. Ilustre o seu texto e não esqueça de escrever uma moral. É isso, pessoal. Bom trabalho e até mais. Tchau!